E aqui. Bom, esse materialzinho que eu enviei para você, gente, é um material que tem em torno aí, sempre que tiver que parar, vocês parem, tá? Só tranquem, opa, não entendi o que tu fizeste aí, tá? Então, gente, o que esse material tem são vários e vários exercícios, logicamente, com banco de dados pequenos, né? A gente não vai trabalhar com banco de dados que normalmente vocês vão ter que trabalhar com 100 pacientes, 200 pacientes, né? Esses dias a gente fez um trabalho com o pessoal da enfermagem com 1.070 mulheres que tiveram nenê o ano passado, ou seja, no ano de 2019, deu em torno de 1.000 e poucas, e ali eles fizeram um banco de dados muito grande ali. Então, a gente vai trabalhar com um banco de dados relativamente pequeno, né? Mas serve para um banco de dados grande também, tá? Então, a gente vai trabalhar com o teste T para uma amostra, que a gente já viu na aula passada, o teste T para amostras independentes, tá? É importante isso, porque vocês querem comparar grupos, então, diferentes, então, homem contra mulher, vocês querem comparar, uma criança com o resultado de um idoso, então vocês vão comparar grupos diferentes. E essa comparação é feita através de uma amostra ou uma amostra de dados independentes. Quando eu falo teste T, porque a gente está no teste T, é que pode ser futuramente um outro teste chamado Mann-Whitney, que está neste material aí um pouco mais para frente. Tá? Como é que a gente sabe qual que a gente usa? A gente tem critérios para seguir, e seguindo esses critérios fica bem fácil a gente descobrir que a gente usa esse ou o outro. Aí a gente parou aqui, a outra coisa importante, tá? Que quando a gente cria o banco de dados no SPSS, a gente cria o banco de dados da seguinte maneira. Esse caso aqui, desse exemplo, eu coloco todas as notas das 60 pessoas, um embaixo do outro. E na segunda coluna, eu coloco o gênero, que as 30 primeiras vão ser femininas, né? E as 30 últimas serão masculinos. Então, a gente coloca duas coluninhas. Uma coluna das notas e uma coluna do gênero. É que no assunto novo, né? Que está sendo, mas eu não lembro bem do que a gente fez na aula passada. A gente vai fazer de novo, né? Alguns testes, até com um pouquinho mais, que a gente vai, então, discutir um por um dos testes para saber qual que a gente vai usar e vocês vão entender como que a gente procede. Então, agora a gente vai trabalhar com o teste T para as amostras que são pareadas. Pareadas, ele é muito comum, gente, quando vocês conseguem definir da seguinte forma: quando querem comparar uma pessoa em duas situações distintas. Então, duas situações no sentido, dois momentos distintos. Então, vocês estão comparando uma amostra T para dados pareados. Agora, aqui, por exemplo, não são dois momentos distintos, mas, segundo o enunciado, são a mesma pessoa em duas situações diferentes. Então, eu estou comparando um alinhamento de resultados. Porque olha aqui, esse problema, o que ele diz? Foi realizado um estudo para verificar a eficácia de um analgésico e uma dose diária de metadona em pacientes com uma determinada dor. Cada indivíduo tomou ou 20 miligramas de metadona ou um placebo a cada 5 dias. Tratamento. Então, significa que o indivíduo 1, que tem uma dor crônica, ele tomou medicamento 4 e 5, e a gente não sabe, mas a pessoa que está tomando não sabe o que ela... Se ela está tomando um placebo, aquele medicamento sem princípio ativo, ou um metadona, aquele que combate a dor, né? Então, o que acontece? Calcularam, provavelmente o valor médio, está escrito aqui, né? E o médio de cada um dos dois medicamentos, vamos chamar assim, e colocaram aqui, por exemplo, então, quantas vezes esse cara 1 tomou placebo? Eu não sei quantas vezes, tá? Tenho essa informação, eu só sei que tomaram ou uma vez, ou duas vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, só sei isso,
né? Porque tem aqui todos os resultados. Provavelmente 2 ou 3 vezes, né? O placebo foi dado 2 dias para ele e metadona os outros 3 dias. Fizeram a média do grau de dor, tá? Então, no grau de dor, nós temos aqui os indicativos, né? Quem tomou placebo e a questão do metadona. Então, já deu para verificar que no indivíduo 1, né, ele deu uma redução interessante de dor. Já no indivíduo 2, não teve redução de dor. Ele continua com a dor no nível, um nível até bastante alto, né? E no paciente 3, não teve redução, praticamente, e o nível mais que alto, praticamente, né? 100% do grau de dor. E assim vai indo. Então, ele ficava só analisando. Ah, esse aqui foi bom, esse aqui não foi tão bom, esse aqui foi legal, e assim a gente vai. O nosso objetivo é verificar exatamente se existe uma diferença significativa no grau de dor quando o paciente toma o placebo e quando o mesmo paciente toma o metadona. Então, não são pessoas diferentes, é a mesma pessoa em 2 momentos distintos. O momento 1 é tomar placebo, o momento 2 é tomar metadona. Portanto, isto é um teste pareado. O T, se é ou não é, a gente vai ver na sequência, sabendo se é ou não. Bom, uma das coisas que é importante que a gente, então, defina corretamente é lembrar que quando eu tenho que fazer um teste pareado, que compara uma mesma pessoa em 2 momentos distintos, eu tenho que copiar, eu vou copiar aqui os dados, claro que eu teria que estar lá no Excel, no SPSS, então eu tenho aqui, copiar as 2 primeiras colunas. Vou lá para o meu SPSS, e aqui a gente dá 2 nomezinhos aqui para as variáveis. A primeira variável é placebo, e a segunda variável eu vou chamar de metadona. Então, eu tenho 2 nomezinhos aqui já definidos. Eu vou lá agora na visualização dos dados, né, e copio. Agora eu dou um Ctrl V. Aí eu tenho aqui os 11 pacientes nos 2 momentos. Momento placebo, o clândio no momento placebo e o clândio no momento metadona. João no momento placebo, João no momento metadona. Então, nós temos aí uma relação de pareamento. Então, é desta maneira que eu devo disponibilizar os dados. Se vocês lembrarem na aula passada, a gente fez um teste que comparava homens com mulheres. Então, eu coloquei todos os dados dos homens e das mulheres, um embaixinho do outro, né? E aqui do lado a gente colocou o sexo, 1 para homem e 2 para mulheres. Aí, beleza, né, a gente conseguiu desenvolver. Então, tudo depende, gente, depende muito de teste pareado ou é independente. Então, não precisa dar o nome do teste. O pareado, tu compara uma pessoa em 2 momentos, o independente compara 2 grupos distintos, 2 ou 3, né? Então, como é que eu escrevo isso no SPSS? Como é que eu digito isso no SPSS? Então, eu digito isso no SPSS fazendo exatamente assim para pareado, né? E se for independente, daqui um pouquinho mais a gente vê como é que a gente faz, tá? Bom, você sabe que o primeiro passo que a gente deve fazer não é, eu vou lá agora aplicar o teste T. Vocês não sabem ainda se vocês têm que aplicar o teste T ou um teste que futuramente a gente vai trabalhar isso na semana que vem, chamado teste Wilcoxon, né? Então, eu não sei qual dos dois que eu vou aplicar, ou o teste T ou o teste de Wilcoxon. Para que vocês tenham a certeza do que aplicar, você já tem aqui embaixo um quadro, mas fazer conta que eu não sei onde é, né? Esse quadro eu não tenho ainda. Então, eu vou ter que achar esse quadro da normalidade. A gente tem que identificar, gente, o que a gente chama de normalidade. Eu não posso, de maneira nenhuma, definir o teste sem aplicar isso. Então, vocês na aula passada já viram como se faz, porque vai ser a coisa que mais a gente vai fazer nessas 4, 5 primeiras aulas, tá? Que é o teste de normalidade. A gente vai sair doutor em normalidade. Pode não saber qual teste usar, mas normalidade vocês vão ter que saber, porque é sempre que eu vou fazer.
Então, eu tenho que vir aqui, ó, em analisar, tá escrito tudo lá, tá? Analisar, estatística descritiva e explorar, tá? Analisar, estatística descritiva e explorar. Clica. Por enquanto, a gente só tem duas variáveis, placebo e metadona. Eu vou pegar as duas, que são variáveis dependentes, porque, né, são essas variáveiszinhas do grau de dor, e colocá-las aqui em cima. Ah, quando que eu coloco alguma coisa aqui embaixo? Quando eu divido em grupos. Eu vou daqui um pouquinho fazer um teste com dividindo em grupos. Eu não estou dividindo em grupos. Aqui é a mesma pessoa que faz parte do placebo e do metadona. Então, as duas variáveis vão ter que vir aqui em cima. Não pode colocar uma aqui e a outra aqui embaixo. Fez assim, tá errado. Bom, beleza. O que eu tenho que vir fazer aqui? Vamos ser curto e grosso, tá, gente? A gente não tem que ficar fazendo muita frescura. Então, nós temos que vir aqui nos gráficos, clica nele, pode tirar ramos e folhas, que não me interessa, e clicar aqui, ó, no meio, ó, gráfico de normalidade com teste. Então, tu clica ali e dá continuar. Beleza. Lembrando que se eu fizer isso uma vez, fica pronto para o dia inteiro se eu não sair do programa, tá? Eu não preciso mais vir aqui para descobrir a normalidade, para clicar na normalidade, porque ele sempre já vai estar clicado, tá vendo ali? Ó, clico de novo, tá lá clicadinho. Então, tudo que vocês fizerem, ele fica automático até uma alteração ou até vocês, então, saírem do programa. Então, vocês vão dar aqui o OK, ótimo, e aqui vão sair alguns quadrinhos, né, interessantes. Por exemplo, esse quadro, eu gosto muito dele, né, vocês têm que gostar também, porque fala sobre média, sobre o erro-desvio, né, sobre mínimos e máximos, né, sobre mediana, aqui também tem mediana. Então, nós temos alguns elementos considerados interessantes aqui para nós, tá? Agora, vamos falar só na média. Se eu tomar placebo, gente, eu fiquei com a média de dor 63. É uma média altíssima de dor, 63. Se eu tomar metadona, né, eu tenho uma média de dor 57, altíssima também. Mas ele não quer saber se as dores são altas ou se são baixas. Ele quer somente saber se existe uma diferença significativa. Eu vou dizer o seguinte, se não der uma diferença significativa, a conclusão é bem simples e direta. O metadona, com essa quantidade de miligramas que foi aplicado para os 11 pacientes, não foi eficaz na redução do grau de dor. Se, porventura, nós concluirmos, através da estatística, que há, sim, uma diferença significativa, e repetindo, gente, não é eu, tá? Não é tu, e eu gosto sempre de falar, não é eu, nem é tu, nem o rabo do tatu, que define para vocês se eu estou vendo aqui, eu enxerguei, eu vi de longe. Não, prova ou não prova, entendeu? Eu sei que muita gente vai dizer assim, 63 para 57, não vejo muita diferença. Tu pode não ver, mas o teste pode ter visto essa diferença e vocês têm que assumir que teve diferença. Eu não sei se teve, eu não fiz o teste até o final para saber, mas por enquanto eu também estou na minha ideia aqui, me parece muito pouca diferença de 63 para 57, uma diferença de 6, né, gente? No nível do grau de dor pró ou a favor, lógico, da metadona. Então, quer dizer, não sei, mas é o que eu quero dizer. Se der diferença, a metadona ela é eficaz na comparação com o placebo, porque ela reduziu o grau de dor. Se concluirmos que não, a gente vai dizer que a metadona não é eficaz porque não reduziu significativamente o grau de dor. Mas antes de a gente tentar concluir, que não tem como concluir agora, nós vamos então olhar esse quadrinho aqui, que é esse quadrinho aqui, que é o quadrinho da normalidade. Então vamos lá, vamos para lá, e o quadrinho é esse daqui, tá? Aqui tá mais bonitinho, né, gente? Tá maior, mas é o mesmo, tá? Pode ver que é o mesmo, tá vendo ali? 0083, 0093, tá vendo ali? Igualzinho. Então, o que eu tenho que saber desse quadro? Gente, se tu quiser, a única conclusão que tu vai tirar, tá?
é a seguinte: eles são normais ou não são normais? Os dados do placebo e do metadona são normais ou não? Acabou. Se vocês concluírem isso e quiser apagar esse quadro, fica sempre a critério de vocês, tá? Então, o que a gente pode identificar? Não há necessidade de anotar, mas no primeiro momento até a gente anota, né? Vocês viram aqui que o P tem dois estilos de P, né? Tem o P do Kolmogorov e Smirnov, e se tu analisar esses valores de P, que eu vou botar aqui numa cor, tá? Vocês identificam que existe sim uma normalidade. Beleza, tá? Existe sim a normalidade. Se vocês analisarem o correto, também existe. Também existe. Então, não daria diferença nenhuma de vocês usarem um ou outro. Mas nós não podemos ficar dessa maneira, porque vão ter casos em que, se tu olhar o Kolmogorov, ele vai te dar uma resposta. Se tu olhar o Shapiro, ele vai te dar uma outra resposta. Então, a gente vai analisar o Shapiro por uma razão muito simples. Nós temos aqui uma pequena quantidade de dados. Quando nós temos uma pequena quantidade de dados, significa, então, ali em torno de 30 dados ali, menos que 30, a gente pega os dados da direita desse quadro, tá? Então, eu tenho que olhar esses dois carinhas aqui. Então, eu posso concluir o seguinte: como os valores do P do teste de Shapiro, tá? Não vou botar Shapiro-Wilk, já tô íntimo dele, tá? Vou botar aqui na mesma fonte, que eu não gosto de fazer coisa assim. Assim, como os valores do P do teste Shapiro-Wilk foram ambos maiores que 0,05, então, conclusão, né, os dados são normais. Lembrando, gente, quando os dados são normais, né, a gente vai usar, então vou colocar aqui, ó, vamos usar um teste paramétrico. Opa, aqui, ó, paramétrico, tá? Bom, aí eu vou lá, agora eu vou voltar numa página aí, depois eu volto para bem onde eu tô, tá? Eu vou voltar para uma página que tem aqui atrás, gente. Acho que tá por aqui. É uma página colorida. Aqui. Olha aqui, tá? Então, aqui a gente chegou nos testes. Essa página são dos testes paramétricos, tá vendo ali? E esta outra página são dos testes não paramétricos. A gente só está estudando, por enquanto, os testes paramétricos, tá? Então, o que a gente vai fazer, então, aqui? A gente vai entender o seguinte, ó. Quantas amostras eu tenho, né? Eu tenho 2 amostras, perfeito? 2 amostras. Por quê? Porque eu tenho a amostra do placebo e a amostra do placebo e do metadona. Perfeito, eu tenho 2 amostras. Aí vem a pergunta aqui no meio, ó, essa perguntinha. São pareadas ou independentes? Nesse exemplo, a gente já falou que são amostras pareadas. É o Clândio tomando 2 dias dos 5 dias um placebo e os 3 outros dias tomando metadona e analisando pela média o grau de dor. Beleza, então é pareada, é aqui. Então eu vou usar o teste T para 2 amostras pareadas. Teste T para 2 amostras pareadas. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente verifica aqui embaixo, ó, que a única forma de usar esse teste é se a distribuição for normal, tá vendo aqui? Ó, o pressuposto é que a distribuição dos dados tem que ser normais. Como que a gente faz isso daí? Usando, olha aqui, ó, o quadro é muito legal, usando Kolmogorov ou Shapiro, né? Então, quer dizer que a gente faz, então, exatamente essa situação. Na aula passada, a gente tinha 2 amostras, eram independentes, porque era homem versus mulher, né? E o pressuposto também que a distribuição tinha que, em cada um dos grupos, dos homens e das mulheres, ter uma distribuição dita normal. Então, é isso que a gente tem que fazer, certo? Então, a gente tem que olhar sempre esse primeiro passo. E aí eu já identifiquei o que eu vou fazer. Então, sabendo agora o que eu vou fazer, eu vou continuar a minha análise lá. E aí, aquilo que eu falei, tá, gente? Isso daqui, ó, que eu faço, esse quadro aqui que eu tenho aqui, ele
para nós única e exclusivamente para dizer o que eu vou aplicar. E deu a bola, terminou, entendeu? Não dou mais atenção a ele. Eu fiz o teste lá no meu trabalho, eu tenho que dizer lá na metodologia que eu apliquei inicialmente uma análise de normalidade, usando o teste, aí vai depender, né, da quantidade de dados que tu tem, usando o teste de Kolmogorov ou do Shapiro. Você não pode botar os dois, tá? Por quê? Porque você já, depois da finalização do trabalho, vocês já sabem quantos dados vocês têm. Se vocês têm uma quantidade pequena de dados, vocês vão dizer, olha, eu usei o Shapiro-Wilk. Se você tem uma grande quantidade, eu usei o Kolmogorov. Na análise da normalidade, identificamos que na análise de fulano com ciclano, claro, a gente só dando uma conversada, a gente vai aplicar um teste T para dados pareados. Ou se, por exemplo, um deles aqui falhasse, tá? Se um deles aqui falhasse, ó, os valores não seriam maiores do que 0,05, não seriam maiores, consequentemente, os dados não seriam normais, um grupo sim e outro não seriam normais os dados em si, e aí nós vamos usar, então, um teste não paramétrico. A gente não vai falar nisso agora, porque a gente ainda não trabalhou com esse tipo de teste. Aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai agora no programa, né? Aqui o que tem aqui para baixo, né? Aqui tem um gráfico de box plot, né? Que mostra o gráfico do placebo, mas embaixo um gráfico do metadona. Então, só para entender, o gráfico do box plot, esse bigodezinho aqui em cima é o máximo, o de baixo é o mínimo, aqui essa barrinha no meio da caixa é a mediana, esse carinha aqui em cima, aqui no final da caixa, é o quartil número 3, e aqui é o quartil de número 1. Só para vocês entenderem o que é. Se a gente colocasse os gráficos lado a lado, talvez a gente verificasse alguma diferença nos próprios desenhos. Mas como os gráficos estão construídos um e depois o outro, já fica difícil da gente enxergar, talvez, uma diferença, né, visual, né? Mas mesmo que vocês identifiquem visual, vocês sabem que tem que igual calcular. Vamos calcular, então? Gente, nós vamos no local que vocês vão ir toda santa vez que vocês entrarem no programa, que é em analisar, e toda vez que vocês caírem num teste paramétrico, vocês têm que vir aqui, ó, comparar médias. Quando vocês caírem em testes não paramétricos, vocês vão lá para baixo, mas, repito, isso é uma outra história. Vamos, então, primeiro fechar essa primeira história aqui. Então, vocês vão comparar médias, tá? Vamos de novo, ó. Vocês vão em analisar, tá escrito lá no material. Quer ver que tá escrito, ó? Aqui, ó. Vocês vão em analisar, comparar médias, e vocês vão teste T de amostras impares. Tá bem escritinho ali. Vamos lá, então. Analisar, comparar médias, amostras pareadas. Teste T de amostras impares, amostras pareadas. O nome não vem ao caso, é isso daqui. Na aula passada, a gente veio nesse e nesses dois. Hoje, a gente está vindo nesse aqui. Para que uma outra aula, a gente venha nesse aqui, que é muito famoso, chamado ANOVA. Você já deve ter escutado isso aí algumas vezes. Bom, vamos lá. Amostras pareadas. Clica e vocês vão ter esse quadrinho aqui. Nesse quadrinho aqui, é simples, tá? Vocês vão colocar o placebo dentro desse quadrinho aqui e a metadona dentro daquele quadrinho lá. Vamos lá, então? Ó, para colocar, clica no placebo e coloca o placebo na 1. E depois clica no metadona e coloca lá a metadona na variável 2. Por que ele abre aqui embaixo mais casinhas? Porque ele te dá a oportunidade de tu fazer várias análises ao mesmo tempo. Quando a gente não tem uma experiência em fazer análise, eu não aconselho isso, tá? Porque ele vai criar um embaixo do outro e é muito mais tranquilo vocês fazerem a primeira e concluírem, fazerem a segunda e concluírem. Mas vocês podem futuramente fazer aqui, ó, uma comparação, né, momento 1 e momento 2, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem a mais aqui. Pode fazer um monte de análise ao mesmo tempo, tá? Então, ele cria para nós, quando eu ponho o metadona lá, ele cria debaixo. Se eu colocar uma variável aqui, ele cria mais um aqui. E assim vai indo. Mas, então, vamos deixar em branco? Sim, vamos deixar em branco, porque a gente não tem nada o que fazer, né?
Então, vamos dar OK. Não precisa nada aqui em cima. Ótimo, dá OK. Quando vocês derem OK, gente, vão surgir alguns quadros, né? Claro que o que mais me interessa é o último quadro, que é o teste T de amostras emparelhadas. E aqui nós temos um outro quadrinho legal, né? Legal e interessante. Vamos lá, então? Ó, o quadrinho é o mesmo desse aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha ali, ó. Esse quadrinho número 1, eu fiz aqui, ó. Eu dei um Ctrl C, copiei, né? Eu vim aqui, ó, com o botão direito, copiei e enviei para o meu material de lá, tá? Aí, o que ele me diz? Ele me diz que tem 11 pessoas, a média do primeiro, a média do segundo, o desvio padrão do primeiro e o desvio padrão do segundo. Muito bem. Nada, tá ótimo, muito bem. E aí nós vamos para esse quadrinho aqui. Esse quadrinho aqui é este último aqui debaixo, tá vendo? Esse último aqui debaixo. Vamos olhar lá ele, então? Tá aqui ele, é o mesmo. Olha aqui, gente. Aqui ele me dá algumas informações, tá, sobre diferenças nos emparelhados. Vocês já sabiam que a diferença na média tinha dado 6, porque eu já tinha falado isso para vocês. Quer ver que deu 6? Olha aqui, ó. De 57 para 63, se vocês subtraírem os dois, vai dar 6. Então, essa diferença, 6 no nível do grau de dor, tá? Aqui tem o que a gente chama de intervalo de confiança para a diferença, ou seja, com 95% de confiabilidade, essa diferença poderia ser uma diferença perto de 0 ou perto de 12. Então, de 0, 17 até 12. Mas também não me interessa muito isso não, tá? O que me interessa mesmo, são esses dois valores aqui, ó. Esse daqui me interessa muito, que é o 0045. Então, o que a gente tem aqui? Gente, você tem que lembrar uma coisinha que a gente, claro, que vai se acostumar ao longo do tempo. Se for menor ou igual, se o P for menor ou igual a 0,05, tá? Se o Pzinho, né? Sempre P minúsculo, né? Que indica ali o P minúsculo, tá? O que significa? Significa que existe uma diferença significativa. Já quando o P for maior que 0,05, é o contrário, né? Então, a gente diz ali que não existe uma diferença significativa. Então, vou colocar, não existe uma diferença significativa, tá? Então, é só a gente analisar o P. Se o P der maior do que 0,05, não existe a diferença significativa. Se o P der menor, então existe uma diferença significativa. Então, a gente vai olhar esse númerozinho aqui, ele é menor que 0,05. Portanto, quase não é, né, gente? Quase não é, mas o quase não existe, tá? Ou é ou não é. Aqui, ó. Como podemos ver, pelo último quadro, o P deu 0,045. Claro que eu coloquei isso aqui, mas isso aqui não se coloca, rejeitamos a hipótese nula. Então, quer dizer o quê? Indica, isso sim me interessa, de uma forma significativa que a intensidade de dor foi diferente com o tratamento, né? Com a comparação do placebo com o metadona. O metadona é o tratamento, né? Então, notamos que houve uma redução, embora vocês possam achar que foi uma redução ínfima, uma redução pequena demais, vocês, então, têm que concluir aqui. Houve uma redução significativa no nível de dor com o uso do metadona. E aí, tu coloca aqui o quê? Coloca a média e o desvio padrão. Comparado com o grupo placebo, coloquem a média e o desvio padrão. Essa média e o desvio padrão estão aqui no quadrinho de cima. É sempre importante colocar. Outra coisa que a gente, às vezes, né, coloca também, tá, gente? É no final, na conclusão, né, no final, que quando vocês concluem aqui, ó, vocês podem colocar aqui, que é muito comum nos artigos, o valor do P e do T. Tem gente que coloca o T também, ó, o T deu 2,295. Eu estou olhando ali em cima, tá? E o P, né, vocês coloquem ali o que é o P que deu, 0,045. Então, vocês podem também representar a resposta final de vocês dessa maneira, tá? Então, vocês têm aqui o valor do T, que nós fizemos um teste T, e aí fica indicado. Normalmente, o valor do P já está bom,
tá? E o T de tatu, ele é interessante porque sabe que a gente usou um teste T, o valor do T, tá? Então, a gente tem essas informações aqui. Então, o grande segredo da questão, gente, de qualquer questão, é sempre a gente optar em fazer esse procedimento. A normalidade, em primeiro lugar, decidindo, né, se ele é um teste pareado ou se ele é um teste independente, porque isso vai me fazer eu criar corretamente o meu banco de dados. E fazendo isso, a vida é que segue, é só ver o P, larga ali uma conclusãozinha, teve diferença, não teve. Sabe como que normalmente o pessoal coloca também? Em forma de tabelas, não sei se, claro, vocês já viram várias, né? Vocês vão colocar ali. Vocês têm várias análises que vocês fizeram. Uma delas foi o placebo e o metadona. Então, vocês vão colocar uma coluna do placebo, uma coluna do metadona, com seus respectivos valores de média e desvio padrão, e lá no final desta coluna ou desta linha, vocês coloquem o P, né? Só o P. E aí vocês depois podem discutir um pouco aquela tabela, verificar onde teve diferença, aonde não teve e tudo mais, certo? Então, a gente está fazendo uma coisa assim, pontual. Agora, quando eu vou colocar isso num artigo, isso eu vou mostrar isso na aula que vem para vocês, né? Quando a gente finaliza testes paramétricos, só são 4, né, gente? Já estamos no terceiro, né? E quando finalizar, eu vou mostrar para vocês vários casos, assim, que a gente fez aí, que a gente cria. Hoje de manhã até estava conversando com a Letícia Bento, que a gente está montando ali um trabalho e ajudando uma mão, orientando a dela, e aí a gente está exatamente fazendo, né, foram feitos vários testes, eu posso depois uma hora mostrar isso para vocês no início da aula que vem, fiz assim, gente, um monte, era fazer isso com aquilo, com aquele outro com isso, e aí depois o problema é a gente escrever todos esses resultados num trabalho científico, né? E a melhor maneira é a gente escrever em forma de tabelas, né? Então a gente fez várias análises lá. Será que o tempo de formando tinha alguma associação com o conhecimento do ECA? Lá é um trabalho envolvendo aí essa questão do infantil, tá? Então, quer dizer, então a gente fez um monte de análise e esse montoeira de análise, às vezes é melhor representarmos em forma tabular, tá? Então a gente vai mostrar isso também para vocês, porque a gente está fazendo as individuais, né? A gente só está aprendendo a mexer com o programa e saber interpretar, criar uma tabela, né? E para colocar os resultados. Aí tu pode os resultados mais ou menos como a gente está escrevendo aqui. Ou seja, assim, na análise, né, da questão da utilização do placebo do metadona, notamos que houve uma redução significativa no nível de dor com o uso do metadona na comparação com o placebo. Quando tu fala em metadona e fala em placebo, tu já coloca dentro de um parênteses os valores de média e desvio padrão, tá? E depois, no final, quando tu conclui isso, se tu não colocar o P, tá? O P de pato, e o T também, se tu quiser, mas o P é mais importante. Se tu não colocar o P, gente, tu pode ter certeza absoluta que a banca vai ter que cobrar da onde que tu tirou essa conclusão, né? Pela tua experiência, pela tua vivência. Não. Tu tem que mostrar esse valor do P. E olham o valor do P, eles entendem que tu fez a aplicação de um teste para qual que tu está falando. Portanto, né, não deixe de fazer e não deixe de escrever o valor do P nas suas conclusões, tá? Pois bem, gente, se não tem nada aí por enquanto, eu vou continuar aqui, eu vou fazer um outro exercício, tá? Eu vou fazer mais um de cada um de teste independente. Como esse exercício aqui, ele é eu gosto desse exercício aqui. E depois aqui, completar alguma coisinha, chegar
Eu estava achando que o problema era aqui em casa. Eu caía a conexão e ligava de novo. Acabou a aula? Eu achei que o problema fosse eu. Eu também aqui, desliguei 2 vezes. Mas tá desde o início da aula, assim, né?
Voltou para alguém? Ainda não. Ah, tá. Não, ainda não. Sabe que eu tava com a mesma dúvida. Mas tá bom. Ele não consegue conectar porque você tá bom. Ele disse que é problema do Teams, não da internet. O Teams tá falhando direto, né? Vamos dar sugestão pro Meeting. Mas é que é todo mundo usando, né? Não tem como não É. cair ou não dar esses E agora problemas. ficou toda a universidade só no Teams, né? É um problema maior ainda. Imagina, né? Hoje eu prometo para vocês que não vou deixar o microfone ligado daquele jeito. Oi, que coisa séria. Só comigo acontece. Eu levanto, assim, ó, a Júlia me pede uma ajuda, eu levanto, só botar o fone na mesa, dá uma vibração e o microfone liga. Impressionante. Mamãe, sabe por quê? E daí eu tenho que fazer 3 vezes os reais também. Então, se eu comprar a mesma coisa. Gente, alguém sabe montar uma sala no Meet pro professor? Porque eu tô pelo celular, não sei fazer isso. Eu não sei, o meeting não é só 1 hora liberado e depois tem pago? Não tem alguma coisa assim? Ele se desliga depois de 1 hora? Não tem que ter, tipo, um plano? Não sei. Então, eu acho que a Não, gente fez ontem e não eu acho que ele desligou. fica mais tempo. É, Alguém eu sei que tem um deles que se desliga depois de um tempo. Eu Eu não sei. acho que é o Zoom, Fê. Ah, tá. Eu não lembrava qual que era. Eu lembro que algum. Hoje tinha aberto outra sala, eu acho que ele vai voltar agora. Caiu a minha conexão e tinha 2 salas abertas. Vamos tentar entrar em outra sala, então. Isso, nada que ele vai entrar aqui, ele falou. Oi, 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 oi. Oi. Deu? Oi. Aê! Vai. Então tá. Vamos tocar a ficha. Então, assim, gente, eu até mudei de local aqui, tá vendo? Eu tô no quarto da minha filha, que é o melhor local de pegar aqui. Vamos lá. Então, assim, ó, quando a gente tem uma questão aí sobre vamos ver se eu compartilhei já. Não compartilhei. Deixa eu compartilhar bem rápido aqui. Isso aqui é rápido. Aqui, compartilhei. Agora sim, está compartilhado. Então, o que acontece aqui?
Tá. Todo mundo está conseguindo enxergar o material? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, gente, o que acontece é o seguinte, ó. Essa questão é uma questão que a gente tem aqui sobre a investigação do reflexo, né, o efeito do álcool sobre o reflexo na direção das pessoas, tá? Então, o Clândio aqui não tomou nada, então tem um reflexo 10, tá? Foi feito um simulador lá. Depois ele bebeu alguma coisa e ficou com reflexo 20. Aí, por exemplo, esse aqui está ao contrário, né? Esse aqui, quando bebe, ele diminui o tempo, né? Ou seja, o reflexo dele aumenta, né? É uma coisa muito estranha, mas tudo bem. É o que acontece, pode acontecer. Então, isso aqui é um exercício pareado, né? Então, a gente identifica que ele é um exercício pareado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dados através do Ctrl+C, Ctrl+V, né? E lá eu vou colocar duas variáveis. A variável antes da bebida, antes bebida, e depois bebida. Tá, beleza. Coloquei os dois ali. O que acontece? Agora eu tenho aqui duas variáveis. Eu dou um Ctrl+V, maravilha. Vocês já sabem que o primeiro passo nosso não é aplicar o teste T pareado, porque a gente nem sabe se vai aplicar o teste T pareado. Então, a gente vai aplicar aqui a estatística descritiva, explorar. Vocês não precisam mais vir aqui na parte dos gráficos, tá? Não há necessidade nenhuma dele ali. Por quê? Tá? Porque vocês já identificaram que é para fazer o teste. Quer olhar ali? Olha lá, ó. Tá ali, ó, marcadinho o que é para fazer. Só que vocês têm que tirar é o placebo e a metadona dali. Colocar antes de beber e depois de beber, os dois no mesmo quadradinho. Nós vamos dar o OK. Então, a gente tem um reflexo antes de beber em torno de 54, seja ele em tempo, o que é, eu não sei, mas é um reflexo. E o reflexo depois de beber passou para 68, 69. Então, nós temos aqui um aumento de 54 para 69. Quanto maior o valor, né, tu tem um reflexo reduzido, né? Então, seria mais ou menos assim. Então, aqui nós já temos uma baita informação. Aí, nós vamos aqui para baixo, o que a gente precisa está aqui, esse quadrinho. Então, vamos lá, que o quadrinho é o mesmo. Está aqui ele, né? Então, esse quadrinho, vocês já sabem que, como nós temos uma pequena quantidade de dados, que nós temos aqui em número de 10 dados, nós vamos pegar esses carinhas aqui, né? Que são, então, os P's da normalidade. Os dois grupos, então, a gente pode escrever que eles são normais, né? Eles são normais, pois em ambos os casos o P é o quê? O P, ele é maior do que 0,05. Então, a gente vai usar o teste T para dados pareados. Então, tá, beleza. Decidido o teste, gente, um detalhe interessante que eu esqueci de ter de falar. Quando a gente decide o teste, a gente decide a forma como a gente vai expor os dados, tá? Então, por exemplo, quando os dados são paramétricos, vocês expõem os resultados em forma de média e desvio padrão. Quando os dados forem não paramétricos, vocês expõem os dados em forma de mediana e quartis, tá? Ou erro padrão, também pode ser. Mas então, assim, ó, quando forem paramétricos, a gente usa a média da idade, a média do colesterol, a média do batimento cardíaco. Quando os dados não forem normais ou não paramétricos, a gente usa a mediana da idade, a mediana do colesterol, tá? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho na hora de descrever os dados. Por quê? Porque, normalmente, quando os dados não forem paramétricos, tá? Nós temos um desvio padrão muito alto. Então, imagina, gente, a gente dizer o seguinte, ó, a média de idade deu 30 anos, com desvio padrão 40. É muita coisa, certo? Então, a gente tem que cuidar muito bem essa questão, né, de expor o resultado final. Então, quando forem paramétricos, expõe em média, porque, claro, a melhor forma de expor. Mas quando não for, o que a gente vai fazer? Expor em forma de mediana os resultados, então, tá? Muito bem. O que nós temos aqui de importante, né? E aí, ali embaixo, agora eu decidi qual teste, então vamos lá. Então, vou aplicar o teste T, né? Então, a gente sabe aqui, analisar. Só um pouquinho. A gente não fez esse teste hoje,
Importante isso que eu vou dar a dica, tá? Já fizemos. Eu, gente, de costume, eu faço uma análise estatística, esse caso da Letícia, por exemplo, que eu fiz semana passada para ela, e hoje a gente discutiu os resultados, eu fiz assim, gente, vou mentir aqui, mas eu acho que eu fiz um Manuíten mais de 40 vezes. Sério mesmo, eu tenho os resultados todos aí. Mais de 40 vezes. Então, era 40 vezes o planinho daqui, ó. Analisar, comparar média, fulano, Beltrano, clica aqui, clica lá, clica colar. Não, ganha tempo se tu for aonde? Eu já fiz esse teste hoje? Já. Hoje eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Tá? Eu fiz ele ontem, ele fica marcadinho aqui também. Esse aqui, ele não, mesmo desligando o computador, ele não, ele vem aqui, ó. Chamar novamente de caixa de diálogo usada recentemente. Então, vamos lá? Olha ali. O que eu fiz agora, minutos atrás? O explorar. O teste de normalidade. O que eu fiz antes desse teste, antes de dar pau na internet aí? Eu fiz o teste T de amostras impares. Consequentemente, eu clico aqui e vai direto lá. Olha a vantagem que a gente tem. Imagina eu fazendo mais de 40 testes T, por exemplo, eu tenho que toda hora lá analisar, comparar média, pararei, analisar, comparar, parará. Não, clico aqui e aqui vai direto. Se tu quiser ser mais direto ainda, tu vem aqui e reconfigura. Quando tu clica no reconfigurar, essas casinhas aqui, elas ficam em branco. Ó, beleza. É mais rápido, né, gente? Não tem como negar. Aqui eu vou colocar antes de beber na variável 1 e depois de beber a variável 2. Pode ser o contrário? Pode, não tem problema nenhum. Quem ser colocado na variável 1, quem está sendo colocado na variável 2. A gente dá o OK, espera um pouquinho, né? E aí a gente vai ter os resultados. Essas 3 tabelas, 2 delas, a primeira e a terceira, são excelentes para nós. Tá? Eu copiei essa aqui e copiei essa daqui para o nosso material. Então, o que nós temos aqui? Ó? 54 antes de beber, 68 após beber. Tem uma diferença nos resultados de 14. Opa, é uma diferença bem interessante, né, gente? Bem grandinha, vamos dizer assim. Né? E aí, eu tenho que olhar quem? Eu tenho que olhar esse cara aqui. Eu tenho que olhar esse carinha aqui. Esse é o cara que vai definir a minha resposta. Então, eu quero dizer para vocês, que a gente fez agora há pouco, né? Só para relembrar, onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Isso aqui, ó. Vou até copiar de novo lá, Ctrl+C, para levar para lá, para vocês, então, entenderem que o que é que a gente tem que concluir. Olha ali. Esse P deu menor? Deu. Então, quer dizer que existe, sim, uma diferença significativa entre os momentos antes de beber e depois de beber, certo? Só isso eu acho que é uma conclusão um pouco rasa, né? Um pouco rasa. Vamos fazer uma conclusão pomposa, então a gente coloca ali. Existe uma diferença significativa nos tempos das pessoas em pisar no freio quando analisados os 2 momentos. Aí eu coloquei o valor do P. Podia ter colocado o P e o T também, esse valorzinho do T. Aí, tu dizer isso daí, gente, eu particularmente acho que é uma conclusão, mas não é uma conclusão assim, ó, boa, né? Porque tu vai dizer, existe diferença, mas o melhor é beber e depois dirigir, ou não beber e depois dirigir, né? Então, o que a gente continua a conclusão? Ó, notamos que as pessoas, antes de beber, e aí tu coloca o tempo delas aqui, tem um tempo de reação inferior quando analisados o momento pós-bebida. Portanto, acho que essa é a conclusão de estudo, né? Portanto, a bebida faz com que as pessoas diminuam o reflexo na direção. Essa conclusão, ela não é uma conclusão achômetro, é uma conclusão simplesmente definitiva. Para os meus dados, a bebida faz com que as pessoas diminuam o reflexo na direção, certo? Para esses dados aí. Pode ser que eu altere alguns dados ali e essa resposta dê ao contrário, dizendo que não há uma diferença significativa
e que, portanto, né, beber ou não beber e depois pegar a direção, no quesito reflexo, não altera as pessoas. Aqui, bem claro, né, para a pessoa 2, gente, a bebida fez bem para ela na questão do reflexo. Ela bebeu e depois sentiu um super-homem, né, logicamente, bebeu e depois ela foi dirigir e ela teve um homem. Mas quando ela não bebia, gente, o reflexo dela era complicado, né? Imaginar ali, né? Imaginar a pessoa 6 também com reflexo de 100. Meu Deus do céu, você tira a carteira da pessoa. Se todo mundo está tendo ali em torno de 40, 10, 20, 45, 50 e tem um cara com 100. Então, quer dizer, esse aí não faz muita diferença, beber ou não beber, né? Já está ruimzinho na direção. Bom, então temos aí, essas seriam as nossas conclusões, e, portanto, se eu fosse fazer um quadro explicativo desses resultados num artigo científico, que é o que eu vou mostrar no iniciozinho da aula que vem, até já anotei lá no meu escritório lá, agora estou num quarto aqui, mas já anotei para que eu mostre para vocês como que a gente expõe esses dados, se vocês têm mais dados para analisar. Se vocês têm poucos dados, poucas variáveis para analisar, e na escrita, essa escrita básica que a gente tem aqui, serviria. Agora, se a gente tem, por exemplo, analisar lá o tempo, no caso do trabalho da Letícia, o tempo de formado em relação a uma variável A, em relação a uma variável B, em relação a uma variável C, D, E, F, eu não vou analisar e escrever uma por uma. Em relação à variável A, houve uma diferença significativa, em relação a B, não houve, em relação a C, houve. Olha como fica meio esquisitão. Então, tu coloca tudo numa tabela só, comparando o tempo de formado, da pessoa estar formada, em relação às variáveis A, B, C, D, E e F. Coloque os valores de cada um, média ou mediana, vai depender do caso, e lá no finalzinho, tu coloca o valor do P, esse P, que aqui a gente encontrou 0,11. Então, se aqui a gente tivesse que analisar reflexo, outras variáveis, a gente poderia criar uma tabela e verificando sempre o antes e o depois no humor, o antes e depois da bebida, né? Tu toma uma bebida, às vezes tu fica com um humor diferente. Então, tu toma uma bebida, tu fica mais cansado, menos cansado. Sei lá, eu estou chutando aqui algumas análises que a gente pode fazer. E uma delas é o reflexo. Mas se tivermos outras e outras e outras e outras, logicamente que a gente vai fazer toda por análise de tabelas. Tá? Então, vou mostrar isso no iniciozinho da aula que vem. Agora, gente, eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês, até para a gente relembrar um pouquinho o que nós fizemos na aula passada. Na aula passada, nós fizemos 2 testes. O normalidade, que não é um teste, mas estou descartando ele, que a gente faz toda hora ele. Nós fizemos um teste T para uma amostra, que eu disse para vocês que raríssimas vezes, eu apliquei esse teste. Eu acho que se eu apliquei 2 vezes na minha vida para alguma análise estatística, foi muito. Eu aplico muito nas aulas, lógico, mas para análise muito pouco, né? E o teste de T para dados independentes. Então, a gente agora vai fazer um exemplo, que é um teste T para dados independentes, tá? Então, eu sou muito contrário a essa questão, né, gente? Claro que eu acho que vocês vão entender por quê. Eu acho que essa questão de grau de dor, né? Grau de dor, ele é meio complicado vocês fazerem, né? Tu pode chegar, pedir para um paciente teu ali no LEP, ali na Físio, por exemplo, quando tu fez lá uma método, aplicou lá aquele infravermelho, tá? No final do infravermelho, normalmente tu vai questionar o idoso, a criança, sei lá quem for, qual é o teu grau de dor no tratamento que a gente aplicou hoje para o senhor, né? Então, é difícil ele chegar e mensurar assim, dizer, eu tenho um grau de dor 7,5, 7,7. É meio estranho falar isso, né? Qual a minha vontade hoje de dar uma aula para vocês? A minha é 10, é 10. Agora, qual a vontade de vocês assistirem a aula? Tá, é 10 também. Tá, então vamos pensar numa outra coisa. Mentira essa do 10. Não, a minha é verdade. Não, Deus o livre. A minha é verdade mesmo, que eu tô adorando. Mas assim, o que acontece? Acontece que quando tu faz uma pergunta para alguém, né? O que tu tá achando do dia hoje?
Tu pode chegar e fazer essa pergunta. Numa escala de 0 a 10, sendo que 0, tu tá achando que o dia tá uma B, e o 10, tu tá achando o dia lindo e maravilhoso, né? E que escala de 0 a 10 tu dá? Então, algumas pessoas vão dizer assim, eu acho que hoje tá um 7. Hoje tá uma coisa horrorosa. Só uma coisa ruim hoje aconteceu, então eu vou dar nota 2. Então, isso é muito subjetivo. Então, quando você tem que fazer uma escala de grau de dor, não peça para o paciente dar uma nota de 0 a 10. Vocês dão uma escala para eles, né? Ele é muito mais fácil ele entender aquela escala, né? Aí dá uma escala, às vezes colorida, né? Indicando que ali no iniciozinho a dor é fraca e lá no final a dor... Então, numa escala. Aí tu mostra a escala para ele. Não diz assim de 0 a 10. Tu mostra a escala e ele ali pode apontar o dedo, pode dizer, quando tu apontar o dedo, entre 5 e 6, tu vai dizer que é 6, 5,5, né? Então, quer dizer, é uma questão muito subjetiva, mas existem muitos estudos nessa questão de escala de dor. Por isso que a gente diz, quando fizer um estudo da escala de dor, né, é muito interessante que tu tenha uma amostra muito grande, grandiosa, uma amostra de 200, de 300, porque qualquer errinho ali que alguém, né, pensou uma coisa e marcou outra, não vai fazer diferença. Agora, se tem 10 pessoas e uma dessas 10 pessoas, em vez de marcar, ele sentiu muita dor, ele marcou o contrário e sentiu pouca dor, vocês então não vão ter problemas sérios, porque a resposta vai dar outra totalmente diferente. Então, a gente diz, por isso que uma amostra grande, ela é importante. Mas tudo bem, o que nós temos aqui? Nós temos um ensaio pareado ou um ensaio independente? Bom, só pelo número de pessoas que estão no primeiro grupo e o número de pessoas que estão no segundo, pareado é que não pode ser. Pareado tem que ser sempre 2 a 2, grupinhos, né? De 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Não pode ter mais pessoas num grupo e menos no outro. Então, já sabemos aqui que é independente, tá? Beleza. Como que a gente expõe esses dados no SPSS? Então, vamos lá. Vamos relembrar. Eu vou copiar aqui os resultados do grupo experimental. Então, eu vou lá no programinha e vou colocar aqui 2 variáveis. A primeira é a variável dor, né? E a segunda, o que eu posso chamar aqui, é a variável grupo. Grupo, tá? Vocês vão entender por quê. Tá? Grupo e dor. Muito bem. Então, aqui no grupo, na dor, né? Eu coloco a primeira dor e vou digitar do lado dele o número 1 para todos eles. Ó, bem rápido, tá? E aí, eu vou pegar agora o grupo controle. O controle é esse grupinho aqui, dou um Ctrl C, vou lá embaixo do último e dou um Ctrl V. E sabemos que o grupo controle eu vou chamar de 2. Tá, beleza. Então, tu vê que é uma diferença entre, né, a gente criar um grupo, né, no SPSS, sendo pareado, a gente monta os grupos separados, grupo A e grupo B, grupo antes, grupo depois, e aqui a gente monta um grupo de fator, que é o grupo, e o grupo da dor, tá? Bom, aqui, o melhor é a gente dizer no grupo, aqui no grupo, tá vendo, ó, na visualização da variável, a gente tem aqui valores, então a gente clica no cantinho e digita 1. 1 é o grupo experimental. E o grupo 2 é o grupo, esqueci o nome, vamos ver, o grupo controle. Experimental e o grupo controle. Inclui os dois, ok. Tá? Vocês vão entender por que ele é interessante. Ó, se vocês querem saber o que é 1 e o que é 2, aqui, ó, vocês não sabem, não lembram o que é, vocês podem vir aqui, gente, ó. E um outro passo, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, eu vou criar um tutorial de dicas do SPSS. E vai ter uma aula que a gente só vai falar de dicas. E essa é uma delas. Se tu quer saber o que é 1 e o que é 2, e tu não está afim de sair daqui, ir lá na variável, olhar o que é 1. Ah, 1 é experimental e 2 é controle. Isso é muito comum de eu esquecer, tá, gente? Ou tu pega um banco de dados de uma outra pessoa e tu não sabe o que é 1 e o que é 2. E aí, tu vem aqui em cima, ó, 1AA1, tá vendo? E aí tu clica ali. Tudo que a gente escreveu lá vai aparecer aqui. Então, esses primeiros aqui é do grupo experimental,
e os últimos são do grupo controle. Na hora de analisar, deixa assim ou deixa numérico? Tu que vai escolher, se tu quiser deixar assim, se tu quiser deixar no numérico. Aí alguém pergunta, e por que que nos outros aqui não apareceu? E eu pergunto para vocês, no outro, eu escrevi em algum momento nesta coluna valores? Ó, olha aqui, nada escrito, né? Então não pode ter absolutamente nada escrito daqui até aqui. Então aqui a gente sempre quando clicar aqui, vai exatamente mostrar aquilo que eu escrevi nos valores, tá? Vamos lá então? Vamos verificar? O que é a primeira coisa mesmo que a gente faz? É análise da normalidade. Como nós já fizemos essa análise no dia de hoje, ela está marcadinha aqui nesse quadrinho, ó, lembrando então o quadrinho de chamar novamente o que tu usou recentemente. Então tu clica ali e vem aqui em explorar. Ou quem não está lembrado, vem em analisar, estatística descritiva e explorar. Tudo a mesma coisa. Tira o carinha daqui, tira esse daqui, que foi o último exercício nosso. Aí a dor, como é uma variável dependente, né, ela depende, né, dos grupos, portanto, eu vou colocar no quadro de cima, e grupo, aí agora, eu tenho que colocar no quadro de baixo. Esse é o diferencial do teste anterior, em que as duas variáveis iam no quadro de cima. Como agora eu tenho um grupo, né? Vocês estão vendo aqui o grupo, vocês estão vendo aqui, ó, é o grupo experimental e o grupo controle, o grupo tem que vir aqui nesse lugar. Preciso mexer lá? Não, não precisa. Nada, nada. Né? Só não colocar esse cara aqui. Colocou esse cara aqui, deu tudo errado. Tem que colocar aqui, nesse grupinho, lista de fatores. Dá OK, espera um pouquinho, e aí a gente vai ter. No grupo experimental, gente, aquele grupo que tomou o medicamento, o nível de dor citado pelos pacientes foi 3,75 de média. Numa escala de 0 a 10, é uma dor relativamente baixa, né? Em compensação, tá? Em compensação, o grupo controle já deu uma dor acima, bem acima da metade. Numa escala de 0 a 10, deu quase 7. Meu Deus, né? Por quê? Porque o grupo controle é aquele que tomou um medicamento sem princípio ativo. E se tu tomou um medicamento sem princípio ativo, né? Na ideia de que não vai servir para nada, é que nem tu tomar uma água que tu tá com dor de cabeça, né? Só se aquela dor ela for psicológica. É isso que às vezes a gente analisa, né? Bom, o que a gente tem que analisar? Esse quadro? Não, esse quadro é bom. A gente tem que analisar esse carinha aqui, ó. Esse quadrinho aqui. Vamos ver esse quadrinho lá. O que nós temos aqui? Esse quadrinho aqui. Então, a gente vai verificar que o grupo experimental, quanto à dor de cabeça, 0,160. O grupo controle, 0,208. Então, os dois grupos são normais, pois em ambos os casos, o P foi maior que 0,05, né? Então, nós usaremos um teste T não para dados pareados, e sim para dados independentes, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz. Hoje, ainda a gente não fez esse teste para dados independentes, portanto, vocês têm que vir aqui em analisar, vocês têm que vir aqui em comparar médias, e aqui, ó, amostras independentes do teste T. Amostras independentes do teste T. Clica, e aí o que tu vai fazer? Vai colocar a dor como uma variável que tu está testando e o grupo na variável agrupamento. Mas tu vê que não tem como vocês avançarem, né? Não tem como ir para frente nessa história aí, né? Por que não tem como ir para frente? Porque tem alguns recados aqui, né? Tem uns aqui. Bom, acho que deu alguns probleminhas aí, né? Mas vai estar gravado ali. Vamos lá. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos que tirar esses dois pontinhos de interrogação. Para tirar esses dois pontinhos de interrogação, é imprescindível que vocês saibam o que vocês digitaram numericamente aqui nessa coluna. Então, para saber o que eu digitei numericamente, agora eu vi 1 e 2, né?
Então, eu vou lá de novo, volto lá, e aqui eu vou definir grupos. E aí eu coloco que no grupo 1 eu digitei 1 e que no grupo 2 eu digitei 2. Dá continuar, e aí tu viu que desbloqueou, ok? E aí vocês vão dar o ok. Olha aqui, ó. Este gráfico, gente, mostra muita coisa para nós. Eu gosto muito desse gráfico. Vocês sabem que quando vocês forem fazer o trabalho de vocês de dissertação, até vocês podem colocar vários gráficos, né, na dissertação de vocês. Inclusive, vocês podem colocar em anexo, se quiser. Agora, quando vocês forem tentar publicar o trabalho de vocês, tá, em uma revista, ela é limitada, tá, gente? A quantidade de tabelas e gráficos. A que a gente está montando aí o trabalho é limitado em 5 tabelas e 5 gráficos? Não, 5 tabelas e gráficos. Não pode ter 3 gráficos e 3 tabelas. Tem que ter 3 gráficos e 2 tabelas, 2 gráficos e 3 tabelas, e assim vai, tá? É o limite. Mas esse gráfico eu acho muito legal. Olha as pessoas que tomaram o medicamento, elas estão alocadas mais para baixo do que as pessoas do grupo controle. Então, a gente consegue quase que identificar, eu acho, que existe uma diferença significativa aqui, né? Então, isso daí. Agora, o que me interessa? Me interessa esse quadrinho e esse quadrinho aqui debaixo, tá? Vamos analisar lá? Vamos lá. Então, o quadrinho que me interessa é esse, que diz que é média e o desvio padrão, fala em média e desvio padrão. Maravilha. Agora tu vem para esse quadro, que é o teste T para a questão da igualdade de médias. Então, nós vamos verificar. Tu tem que pegar ou esse aqui, ou esse de baixo, tá? Um dos dois tu vai ter que pegar. Ou é esse, ou é esse. Como é que eu identifico qual que eu vou pegar? Então, a gente tem ali, ó, qual que eu vou pegar. Ó, vocês têm aqui, ó, dá para ver que é um teste de Levene. Então, isso aqui, gente, ele é um pouquinho chato, mas no caso daria a mesma resposta. Se esse valor for maior que 0,05, ó, esse valor aqui que eu vou botar numa cor diferente, se ele for maior que 0,05, nós pegamos o de cima. Se esse valor fosse 0,04, menor que 0,05, eu pegaria o de baixo, tá? Então, para a gente saber se a gente vai pegar a linha de cima como resultado ou a linha de baixo como resultado, ele depende desse valor. Ele não vai no trabalho, mas ele depende desse valor. Como ele deu maior que 0,05, nós pegamos a linha de cima, que é 0,053. Então, o que a gente achava, tá, gente? Que existia uma diferença, porque as médias deram valores extremamente diferentes entre si, aqui não deu. Aqui não deu. Entendeu? Não existe diferença significativa no grau de dor, porque o P deu acima de 0,05. Embora o grau de dor seja inferior ao do grupo controle, essa diferença não foi considerada significativa. E concluímos, portanto, que o medicamento aplicado ao grupo, ele não surtiu o efeito desejado. Eu sei que muita gente pode ficar assim pensando, né? Pô, mas para aí, cara, né? Eu acho que houve diferença. Gente, é que como o grupo é muito pequeno, qualquer resultado adverso a ele vai dar uma influência muito grande na média, entendeu? Então, quer dizer, olha aqui, ó, se a gente olhar a grosso modo aqui, nós temos aqui a metade, um pouquinho mais da metade, né? Seria metade mais 1 do grupo experimental, com valores abaixo de 5. E aqui nós temos aqui praticamente um pouquinho menos que a metade, também abaixo de 5. Então, eu não sei dizer para vocês se realmente o medicamento ele teve lá a sua grande influência. Para que a gente pudesse tirar talvez uma conclusão melhorada, até porque o P ele está muito perto de 0,05, está vendo aqui? Ele é 0,053. O ideal é que a gente tivesse uma possibilidade de aumentarmos um pouquinho aqui este grupo, tá? Aumentar mais no grupo experimental, mais pessoas no controle, porque daí sim a gente vai conseguir tirar uma conclusão. Aquilo que eu falei antes para vocês, quando a gente tem uma amostra relativamente pequena, qualquer mexidinha muda a história da questão. E ele analisa, gente,
ele analisa, ou seja, o programa analisa não somente o resultado final, porque se eu fosse olhar o resultado final, eu diria para vocês com certeza absoluta que existe uma diferença, 3,8 para 6,6. Para mim tem, só que o que pode ter ocorrido esse valor baixo? Uma ou duas pessoas terem valores muito baixos, tipo esses aqui, ó, e fizeram que a média fosse cair, despencou, né? Enquanto a maioria não está nesses valores, olha aqui, ó, 3,5, 5, 7, 7,5. Então, não dá para ir contra os dados, tá? Os resultados do teste. Embora tu possa imaginar que houve uma diferença, mas não houve. Então, neste momento, este analgésico, esse novo analgésico, ele não foi considerado eficaz na redução da questão da dor da cefaleia. Então, essa que é a ideia aí, né, que a gente tinha aí passar para vocês. Deixa eu só descompartilhar aqui, ó, tá? E entrar na câmera de novo. Aí, câmera, mostra aí. Tá, gente? Então, assim, ó, eu sei que deu um pouquinho de crepe aí, tá? Já é quase 5 horas aí. Dá um pouquinho de crepe, mas, né, acontece. Agora, eu já, nas aulas seguintes, eu já vou entender que não é o escritório o meu lugar. Seria trocar com a minha filha, vamos ver se ela quer, né? Por que eu consegui vir para cá? Porque ela não está em casa, só por isso. Senão ela estaria aqui no quarto aqui, mas tranquilo. Aqui é o melhor local para não cair. Não cair. É a primeira vez que caiu das minhas aulas, então. Tá? Eu vou parar um pouquinho aqui a gravação, e essa gravação